Olá, a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para nós estudarmos a respeito da lição de número 6. Nós vamos falar sobre a paciência, evitando as dissensões. Nós vamos aprender que eu só posso acabar com as brigas, com as tragédias, se eu tiver este fruto chamado paciência. O nosso texto áureo está em Romanos capítulo 12, verso 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Verdade prática. A paciência como fruto do Espírito é um antídoto contra a ansiedade e as dissensões. O que nós vamos aprender hoje? Que paciência é igual a longanimidade, que é igual a perseverança. E a verdade prática diz que ela é um antídoto contra a ansiedade, que hoje é um mal do século. As pessoas estão ansiosas e querem as coisas para ontem. E para as dissensões. Quantas brigas, tragédias poderiam ser evitadas se a pessoa tivesse esse fruto do Espírito, essa virtude chamada paciência? O nosso dicionário Aurélio, ele diz assim, o conceito a respeito de paciência: qualidade de quem sabe esperar. Hoje dificilmente encontramos pessoas que sabem esperar. Virtude que consiste em suportar dores, infortúnios e muitas outras coisas com resignação, com paciência, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal diz que é confiando a nossa vida nas mãos de Deus. Paciência é longanimidade, paciência é perseverança, paciência é colocar a nossa fé em ação. A vinda de Jesus Cristo está próxima, então não é hora de perder a fé. Quantas pessoas estão desistindo, quantas pessoas estão perdendo o controle, querendo largar tudo, porque acham que as promessas são tardias demais. E nós sabemos pela palavra de Deus que Deus não retarda a sua promessa. E queremos procurar saída em outro lugar. Olha, o tempo está findando. Então, se não temos essa virtude, dê oportunidade ao Espírito Santo para que Ele crie essa virtude na sua vida e você comece a colocá-la em prática. O que é que nós estamos vivendo hoje, nessa sociedade moderna? Hoje nós somos impacientes. A sociedade moderna hoje ela é impaciente, ela é intolerante. Não queremos suportar as afrontas, não queremos suportar os sofrimentos, nós somos impacientes. Queremos as coisas para ontem, mas o sofrimento, né? Quando nós toleramos, quando nós suportamos o sofrimento, ele nos faz criar raízes fortes, né? Nos faz criar raízes profundas para suportar os vendavais da vida. E nós aprendemos com o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 4, que se nós temos o amor de Deus, nós somos pacientes. Se nós temos o amor de Deus como fruto do Espírito, nós seremos pacientes. Porque lá ele diz que o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. O amor você não trata a pessoa com leviandade, né? Então você suporta, você é longânimo para com seu próximo, assim como Deus, Ele é longânimo conosco. Então nós devemos aprender do nosso Deus. Olha, quem não sabe esperar, anda em desespero e reclama sempre, murmura sempre. Mas nós vamos aprender nesta manhã e na nossa leitura bíblica em classe, Tiago escreve a respeito da paciência de Jó. E nós precisamos aprender, não só com este homem, mas com tantos outros homens e mulheres na palavra de Deus, que nos dá o exemplo de fé, de tolerância e de paciência. Então, aqui na nossa introdução, nós vimos que as pessoas que são impacientes, coisas que poderiam acabar como nada, elas acabam em tragédias e amizades são desfeitas, né? Famílias são destruídas.
Hoje as pessoas são intolerantes no trânsito. Por que nós vemos muitas tragédias no trânsito? Porque as pessoas são impacientes, não querem esperar a sua vez, né? As pessoas não querem esperar um sinal abrir, um semáforo abrir. As pessoas são intolerantes nas filas, as pessoas são intolerantes aonde elas vão fazer negócio, elas são intolerantes, impacientes com filhos, com o cônjuge. E é sobre isso que nós vamos falar para nós aprendermos, né? Aprendermos com Deus a sermos longânimos com as pessoas. O primeiro ponto, paciência, ato de resistência à ansiedade. Hoje nós vivemos ansiosos. As pessoas querem as coisas para ontem, mas tem um ditado popular que diz que quem tem muita pressa, né, ele come cru, ele não espera o alimento cozinhar. E muitas pessoas não estão esperando a bênção chegar de Deus, elas querem antecipá-las ou deixar tudo de lá e dizer, verdade, nada vai acontecer. Deus não está olhando para mim, Deus não está trabalhando ao meu favor. Mas devemos ser perseverantes e esperar em Deus, né? Nós temos vários exemplos de pessoas que foram impacientes e se deram mal. E temos exemplos de pessoas na Bíblia que foram pacientes e alcançaram a promessa que veio de Deus. E a ansiedade, ela é o mal do século, né? O apóstolo Pedro escreveu em sua carta que nós devemos lançar aos pés de Jesus todas as nossas ansiedades. Hoje nós adoecemos porque queremos tudo para ontem. Nós não queremos esperar. E o cristão, o que nós precisamos vencer? Nós precisamos vencer o crivo do tempo, não o meu tempo, não o nosso tempo, mas esperar o tempo de Deus. Davi, no seu Salmo de número 40, no verso 1, ele esperou com paciência no Senhor, sem desistir, sabendo que no tempo certo, Deus daria a ele a vitória. Ele suportou as aflições, as perseguições, mas confiou em Deus. Né? Deus tinha mandado ungí-lo como rei, e ele sabia que no tempo certo, ele ia tomar posse do seu trono e que iria governar Israel. E nós precisamos ser assim, tardio para irar, né? Ser longânimos com as pessoas. Às vezes, alguns têm dúvidas, por que Deus não destrói os ímpios? As pessoas ficam questionando isso, né? Olhando para o ímpio, tudo dando certo, e nós ficamos pensando, por que Deus não destrói os ímpios? Por que Deus não destrói de uma vez os malfeitores, os homens cruéis? Talvez se Deus fosse assim, não longânimo, talvez nós não tivéssemos essa oportunidade de estarmos aqui, né? Na casa de Deus, na presença de Deus, buscando a Deus, servindo a Ele no seu reino. E a resposta está em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Deus, ele não quer que ninguém se perca, né? Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade para a volta de Cristo. As pessoas precisam converter, e por isso que Deus é tão misericordioso e longânimo para com todos, né? Às vezes nós esperamos que Deus entre com justiça e com juízo, e o que nós vemos? Deus entra com misericórdia. Deus aplica a sua longanimidade, né? Nós queremos que Deus penalize os culpados e que eles sejam destruídos, mas Deus quer demonstrar o seu amor para a humanidade, assim como Ele demonstrou para nós um dia, e Ele quer demonstrar o seu amor, a sua misericórdia para com o pecador. Ele quer demonstrar a sua longanimidade. E aqui no ponto número 2, a paciência e a ansiedade. Olha, nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que não esperaram em Deus e enfiaram os pés pelas mãos. Nós temos o exemplo do povo de Israel. Não esperou Moisés descer do monte e fizeram um bezerro de ouro. E aquilo desagradou muito a Deus. Está registrado em Êxodo, capítulo 32, verso 1 e 2. Nós também temos o exemplo do filho pródigo que não esperou o tempo certo de receber a sua parte da herança de seu pai.
E nós sabemos o fim dele não foi muito bom, mas graças a Deus o seu pai foi longânimo e o recebeu e teve compaixão e misericórdia do seu filho. E às vezes muitas pessoas não alcançam isso, né? Não tem tempo de alcançar isso. Olha bem, Jesus ele disse aqui: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Olha, quais são os conselhos bíblicos para a ansiedade? Nós já falamos de Pedro, que devemos lançar nossa ansiedade nos pés de Cristo. O outro exemplo que nós temos é esse mesmo que Jesus disse, que nós não podemos andar cuidadosos, né, com a nossa vida, ansiosos com o que vai nos acontecer, né? Não ansieis. Jesus disse: olha, não fique preocupado com coisa alguma. Jesus estava estimulando a preguiça? Não. Jesus estava estimulando a nossa fé e a nossa paciência, né? Se eu não tenho fé, se eu não sou paciente, eu vou viver obcecado por provisões. Eu vou deixar de acreditar em Deus. Eu vou viver acreditando que Deus nada vê e não se importa comigo. As provações, os sofrimentos não são para nos destruir, mas para nós aprendermos com Ele. Infelizmente tem muitas pessoas que não aprendem nem com seus erros e nem com os erros dos outros. Por isso que Deus não omitiu nada na sua palavra. Nós devemos perseverar, ser pacientes e exercitar a nossa fé. Olha, o que o comentário bíblico pentecostal diz. Ele diz que a fé, ela é a ponte entre a promessa e o cumprimento da promessa. E nós temos que vencer este crivo do tempo até o cumprimento da promessa. E neste intervalo de tempo, a nossa fé deve ser forte em tempos difíceis. Confiar em Deus, obedientes a Deus, não recuar e suportar todas as coisas. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, 28, que tudo contribui para o nosso bem. Então vamos lançar aos pés do Senhor a nossa ansiedade, porque não é desistindo que nós vamos vencer, de maneira nenhuma. Precisamos aprender a esperar em Deus, tendo a certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem e que devemos lançar nossa ansiedade nos pés do Senhor. E Jó foi um exemplo de paciência, né, para nós, para os nossos dias atuais e também para as pessoas da sua época. Nós vemos que a sua mulher queria que ele desistisse, blasfemasse de Deus para que ele morresse, sem salvação. Mas Jó perseverou, não deixou perder a sua fé. Jó teve notícias terríveis em um único dia, e aquele homem, ele tinha a esperança que Deus ia levantar a seu favor. Então, esteja vivendo o que você estiver vivendo, nós devemos ser como Jó, acreditar que em qualquer tempo, em qualquer dia qualquer, Deus se levantará ao nosso favor e devemos continuar firmes, solidificando a nossa fé na palavra e crendo que Deus nos dará a vitória e devemos ser pacientes. A fé que Jó tinha em Deus o levou a esperar com paciência em Deus. Olha, Jó perseverou em meio às provações e a sua fé triunfou. E nós precisamos ser assim também. A nossa fé, ela deve triunfar em meio às dificuldades, né? Entre mentes, diz aqui o nosso comentário, os crentes podem encontrar conforto no exemplo de outros. Está passando algum problema, alguma dificuldade? Vamos olhar os exemplos que estão à nossa volta, das pessoas que estão vencendo e triunfando na sua fé, né? Finalmente, cada um de nós é um manancial para os outros, que eu sirva de exemplo para outro e que outro sirva de exemplo para nós, e assim nós vamos um ajudando ao outro a vencer as nossas provações, né? Como Jó, nós precisamos aprender a esperar. Olha, por que devemos ter fé, paciência e suportar as aflições? Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17,
Porque as nossas provações, as nossas lutas, né, as nossas aflições que nós vivemos aqui, elas são insignificantes em relação com as bênçãos e os privilégios e a glória que nos serão concedidas na era vindoura, quando Jesus Cristo voltar. Tudo que nós estamos vivendo hoje não se compara ao que Deus tem preparado para todos nós. E nós temos um exemplo maravilhoso de paciência. Os crentes da igreja de Tessalônica, está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4. Eles suportaram as aflições e as perseguições. Paulo disse que eles receberiam descanso na vinda do Senhor. A palavra de Deus diz que o nosso descanso não é aqui. Então, não desista se você está passando por grandes provações, por grandes dificuldades. Vamos ser pacientes, tolerantes e perseverantes, porque só vencerão aqueles que perseverarem até o fim. E nós esperamos que você e que eu sejamos um deles. Dissensões, resultado da impaciência. Por que as pessoas brigam tanto hoje? Porque são impacientes, são intolerantes, não queremos ouvir as pessoas mais, não temos mais paciência de ouvir as pessoas, e muitas pessoas já partem para a violência, para a ignorância, para a gritaria, né? Quantos lares eles são movidos a dissensões, porque as pessoas não têm paciência mais, elas são impacientes, e a falta de paciência, diz o nosso comentarista, ela é sempre perigosa, pois nos faz tomar atitudes erradas e falar o que não devemos. Precisamos ouvir mais. Essa é a característica daquele que tem o fruto da virtude, da paciência, né? Uma das características para nós sabermos se nós somos impacientes ou não, né? Às vezes nós não temos paciência de ouvir ninguém. Você sabe ouvir as pessoas, né? Você tem paciência de ouvir as pessoas. Nós fazemos concessões às pessoas, né? Nem sempre nós estamos certos, nem sempre nós somos o dono da razão. Tratamos as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Aceitamos os outros como eles são, com as suas qualidades e com os seus defeitos, e os amamos a si mesmo. 1 Tessalonicenses 5,14 diz que nós devemos ser pacientes com todos. Você está produzindo essas características, né? Você sabe ouvir as pessoas. Nós não podemos fazer as coisas por conta própria, né? Nós temos um exemplo aqui da lista de pessoas que foram impacientes. A primeira da lista é Sara, né? Nós já falamos sobre ela na aula passada. Ela quis agir por si mesma, deixou a promessa de lado, deixou de esperar, deixou de confiar e ofereceu a sua serva a seu marido, e nós já sabemos o problemão que aquela mulher enfrentou, né? Esperar com paciência até que as promessas de Deus se cumpram não é fácil, mas devemos exercitar a paciência. Por isso precisamos estar cheios do Espírito Santo, a fim de que não venhamos tomar decisões por nossa conta. Quantas pessoas tomaram decisões precipitadas e se deram mal? Saul é um outro exemplo aqui, né? Ele não esperou o tempo certo, e quando Samuel voltou, já estava ele sacrificando, e esse não era o chamado de Saul, e Deus o rejeitou, porque aquilo que ele queria fazer era uma tarefa exclusiva dos sacerdotes. A impaciência de Saul e a sua desobediência o levaram a perder o trono e a sua alma. Perdeu a sua salvação. Ponto 2. Deixe de lado toda a dissensão. Quem é que deixa de lado toda a dissensão? Somente aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quem produz o fruto do Espírito, quem produz as 9 virtudes. E a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela não incentiva e nem faz parte de discussões e de contendas. Se você gosta de uma contenda, de uma discussão, você está precisando rever a sua vida espiritual.
Não se associe, disse o nosso comentarista, com aqueles que promovem disputas. Siga a recomendação de Paulo e fuja deles. Onde há dissensões, não existe vencedor, pois todos saem perdendo. Jesus disse que todo reino dividido não subsistirá, por isso tenhamos cuidado. Se seu lar está dividido, não vai ter vitoriosos, né? Se no seu trabalho há dissensões, não vai haver vitoriosos, somente perdedores. Se na sua igreja você é contencioso, né? Gosta de discutir, é divisor, não vai ter vitoriosos. Todos sairão perdendo. Ser paciente e manso não é um sinal de fraqueza, como alguns erroneamente acreditam, mas paciência e mansidão são exemplos de força e maturidade. Não é que você tem que ser frouxo, largado e deixar as coisas acontecerem ao bel prazer. Não. Mas nós precisamos ser tolerantes, pacientes e perseverantes. E precisamos evitar o partidarismo. O partidarismo ele existe para o bem de algumas pessoas, não é para o bem comum. O partidarismo ele quebra a unidade da igreja e impede a presença de Deus. Jesus não morreu na cruz por uma igreja dividida, né? Jesus ele morreu para formar um só corpo, a fim de que os perdidos possam se voltar para o Pai. Que venhamos a fazer todo o possível para manter um vínculo de paz e não deixar que as disputas e partidarismos venham macular a igreja do Senhor. E nós somos o canal para isso, né? Para quebrar todas as dissensões. Nós somos o exemplo para o mundo, nós somos o exemplo dos infiéis, né? O terceiro ponto, paciência, prova de espiritualidade e de maturidade cristã. O que é que nós devemos aprender? Um fruto, ele não nasce maduro, mas ele caminha para a maturidade, né? Então, nós não podemos ser sempre crentes, meninos inconstantes na fé, mas precisamos seguir a maturidade. Então, é de degrau em degrau que nós vamos ficando maduros, né, na nossa vida espiritual, na nossa jornada, e não praticamos aquelas coisas que praticávamos no início, né, da nossa fé. Como nós exercitamos a paciência? Não olhando para o tempo atual, mas nos fortalecendo com a leitura da palavra de Deus. Quer aprender a ser paciente? Busca de Deus. Quer aprender a ser tolerante? Busque de Deus, porque só Ele pode fazer isso em nossas vidas, só o Espírito Santo. O impaciente, ele é precipitado em suas ações e nas suas palavras. E depois nos resta apenas o custo caro a pagar, as consequências das nossas atitudes. E quantas pessoas não terão tempo de sofrer as consequências, né? Com a nossa paciência, quantos conflitos nós evitamos, né? No trânsito, em casa, com os filhos, com os idosos, por ouvir mais. Nós somos impacientes com o erro dos outros, não queremos ser longânimos com o nosso próximo. E estamos fazendo da igreja hoje um campo minado, trazendo a politicagem para o nosso meio, agindo como se ainda fôssemos trevas, né? Como se não tivéssemos nascido de novo. E Jesus não morreu para este fim, né? Para dividir a sua igreja, para servir um povo dividido, não. Jesus morreu para salvar a todos e fazer parte de uma única igreja, a igreja invisível. Então a paciência é uma característica da nossa espiritualidade e da nossa maturidade. E quando e como nós desenvolvemos a paciência? Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Somente nas provações, como nós somos provados por Deus. Tem gente que diz assim, olha, não peça paciência a Deus não, porque senão vem luta por aí. Não, paciência você não pede, paciência você exercita, você pratica a paciência, né? E é em meio às provações que nós vamos desenvolvendo a paciência. Como? Esperando em Deus, suportando as afrontas, sendo longânimos para com o nosso próximo e confiando em Deus e colocando a nossa fé em prática. Devemos ser pacientes até
a volta de Jesus. Não podemos desesperar. Jesus em breve, ele voltará. E devemos pedir sabedoria a Deus, né? Tiago escreveu que nós devemos pedir a sabedoria que vem do alto, para nós perseverarmos, né? E a paciência, ela aperfeiçoa o nosso caráter, né? Nós vamos sendo moldados em meio às nossas provações. Então, se você está sofrendo, não se desespere, porque Jesus Cristo voltará um dia e dará fim a toda dor, sofrimento e injustiça que você está vivendo. Aqui, o nosso comentarista dá o exemplo do lavrador, que espera com paciência quando ele planta a sua plantação, né, de uma vinha, seja do que for. Ele tem que ser paciente, ele tem que esperar a chuva, ele tem que adubar, ele tem que colocar remédio, ele tem que evitar as pragas e ele tem que esperar o tempo certo para que o fruto dê na sua estação própria, né? E Tiago usa esse exemplo e nós precisamos ser assim, esperar as coisas crescerem e germinarem e confiando que Deus fará o melhor por nós até que apareçam os frutos. O ponto 2, quando a paciência ela é provada, às vezes nós somos provados, né? Para ver se nós realmente somos pacientes e estamos confiando em Deus. Davi, no Salmo de número 37, versos 7 e 8, ele nos aconselha a descansar no Senhor e esperar nele. Ele disse, olha, não te indignes para fazer o mal, né? E abandonar o furor. O impaciente, ele é movido por estas coisas, pelo furor, pela ira, pelo rancor, né? Pela falta de paciência, e nós não podemos ser assim. Nós somos provados. Abraão foi provado, Abraão foi chamado amigo de Deus e ele foi provado. Abraão teve que oferecer o seu único filho e ele passou no teste. Nós também precisamos passar no teste. Abraão foi provado várias vezes e nós devemos esperar. Um outro exemplo maravilhoso que nós temos de paciência é de Noé, mais de 100 anos construindo a arca e esperando em Deus, né? E Deus esperando as pessoas se converterem, Deus sendo longânimo com a humanidade daquela época. Depois Noé entrou na arca e teve que ser paciente e esperar que chovesse. Depois Noé teve que ser paciente e esperar as águas baixarem. E nós devemos seguir estes exemplos. No terceiro ponto, maturidade cristã. Paciência é uma característica da maturidade e do crescimento espiritual. Então, se não estamos praticando este fruto, é porque ainda não estamos maduros suficientes na nossa caminhada espiritual. O crente que não ora, que não jejua, não medita na palavra de Deus, ele não pode alcançar a maturidade cristã. Infelizmente, muitos estão sofrendo de raquitismo espiritual. Por quê? Não oram, não jejuam, não leem a palavra, não esperam em Deus, querem desistir, desanimam, não perseveram, acham que a promessa não será cumprida. Mas Jesus breve, ele voltará. Quantos crentes, quantos cristãos estão envolvidos em confusão porque são impacientes, né? Crente maduro, ele permanece firme diante das perseguições e das aflições. Aqui o comentarista diz que devemos tomar como exemplo os profetas, né? Passaram tantas provações, foram ridicularizados, debochados, rejeitados pelo povo da sua época, rejeitaram as profecias de Deus, rejeitaram as promessas de Deus. Eles sofreram, mas perseveraram, não desistiram, não desanimaram, continuaram firmes, não perderam a sua fé, não perderam a sua esperança e continuaram crendo nas misericórdias de Deus. Então, você não pode desistir, você precisa continuar crendo e ser paciente, confiar em Deus e colocar sua fé em ação. Com certeza, Deus vai te dar vitória e com certeza as promessas hão de cumprir. Fique com Deus e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.